Paz e luz, vamos continuar no livro de Mateus, capítulo 12 agora, né? Capítulo a capítulo, tá bom? Preste atenção, pega a sua caneta e vamos meditando simplesmente na palavra de Deus. Todo o livro de Mateus nós vamos ler e eu convido você a acompanhar essas leituras e explicações dentro da sabedoria do Espírito Santo de Deus e da graça que Deus tem nos dado, amém? Vamos lá? Bora. Mateus capítulo 12, vamos lá. Diz assim, ó, a palavra de Deus: porque aquele tempo, em dias de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. E os fariseus, porém, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros teve fome? Então, os fariseus estão sempre perto de Jesus, né? Pode ter certeza que perto de você vai ter sempre um fariseu querendo um motivo para te acusar. Isso aí pode ter certeza. Perto de Jesus tinha sempre um fariseu que era um doutor, que jogava o seu fermento, sempre estava achando um defeito. E pessoas, tem muitos fariseus no nosso meio, pessoas que vivem achando defeitos. Eles procuram num monte de qualidade um defeito, né? Tem gente que procura num monte de defeito uma qualidade, eles são o contrário. Eles procuram num monte de defeito, num monte de qualidade, eles procuram um defeitozinho para acusar. E olha que Jesus, né, já tinha feito tantos milagres, aí eles procuraram isso aqui. Mas Jesus disse-lhe: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Então é o seguinte, existe uma postura entre aqueles que querem nos acusar. É procurarmos mostrar a nossa razão. Não ficar discutindo não, mas Jesus nunca fugiu dos fariseus. Ele mostrou para ele, ó, assim, 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 está escrito assim, fez isso, Davi fez aquilo, tal. Jesus não tinha raiva deles, mas Jesus tentava explicar. Mas quem não quer entender, não entende nunca. Então Jesus disse, né, sobre isso: como entrou na casa de Deus e comeram do pão da propiciação, os quais não lhe era lícito comer, nem ele, nem os que com eles estavam, mas exclusivamente os sacerdotes. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Então esse sábado aqui que Jesus fala, que existiam 2 sábados, isso aí não é tão divulgado, também pouca gente sabe, é a questão de terem 2 sábados, um sábado cerimonial e um sábado sabate. Isso é, no primeiro sábado se matava o boi, se fazia tudo, e no segundo sábado se oferecia e trabalhava, porque oferecer o sacrifício é um trabalho, né? E Jesus Cristo falou aqui também, né? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está aquele que é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não holocaustos, não teria condenados inocentes. Então, Jesus mostra aqui que uma das principais características do fariseísmo é condenar os inocentes, né? Através de pequenas coisas. Isso que acontece, né? A vírgula, o chua, não sei o que lá e tal. Isso faz parte do fariseísmo. Pessoas que procuram um motivo para condenar os outros, para mostrar sua salvação e para condenar os outros. Isso está cheio o mundo, né? E Jesus fala que misericórdia quer e não holocausto. Tem tanta gente que é religioso e não tem misericórdia. Tem gente que vive dentro da igreja, mas se puder ele passa por cima de você e pisa na tua cabeça. É selvagem. São pessoas que não têm misericórdia. Para Deus, essas pessoas estão reprovadas. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Questão do sábado, né? O homem
da mão ressequida. A cura do homem da mão ressequida, 12, versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, a mão mirrada. E ele, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Então esses caras procuravam de tudo para acusar o Senhor Jesus. Somos rodeados pela grande multidão de testemunhas. E não é que a gente vai andar todo... Se dane. Quem quiser ignorar, ignore, né? Uma vez eu estava jogando bola com meu filho. Olha que ele é uma criança, né? Jogando a bolinha para ele. Não pode, pastor, eu gosto de bola. Então, se você for também andar conforme a ideologia idiota de alguns, você não faz nada na vida. Tudo que você fizer é ignorado. Tudo que você fizer é acusado. Então, sempre olhando, está acusado. Se você é solteiro e quer casar, está errado. Se você casa, não gosta do seu namorado, não gosta da sua namorada. Se você faz isso, pessoas não gostam, quer que faça do outro jeito. Então, quem vai pela cabeça dos outros é como piolho, acaba esmagado. Então, você tem que ter uma certa ideologia e firmeza própria. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e eles, para acusar Jesus, achou isso aí. No versículo 11 diz: ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então Jesus mostrou que a religião dele estava errada. Era uma religião que era radical numa área, mas em outra área deixava a desejar, que era a área da misericórdia. E eles agiam com 2 pesos e 2 medidas. Isso quer dizer o seguinte, que se uma ovelha deles estivesse morrendo enforcada no sábado, eles passavam o sábado todinho tentando salvar essa ovelha. Mas se houvesse uma pessoa precisando de cura, de salvação, de algum cuidado, ninguém fazia nada, porque não era nada, não poderia fazer. Isso aí era um tipo assim de uma incoerência que eles tinham. E Jesus mostrou na cara deles. Quanto mais vale um homem ou uma ovelha? Jesus sempre fez essas perguntas e eles não sabiam responder. Que eu acho que para eles valia mais a ovelha, né? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então disse ao homem: estenda as mãos, e ele estendeu. Olha que a mão mirrada é algo que, uma mirrada torta, pequenininha, fininha. Então, ora, quanto mais, diz assim, então disse o Senhor: estenda as mãos, e ele estendeu, e ela ficou sã como a outra. Ficou normal. Ficou normal. Isso é que é milagre. Jesus mostrando que era o Messias e fazendo os milagres. Tremendo isso aí, né? Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como tirariam a vida dele. Isso eram os miseráveis, cara. Eram uns condenados, né? Porque Jesus acabou de fazer um milagre na frente deles. E por isso que Jesus lá na frente chama eles de filho do diabo. Vós tem por pai o diabo, quereis agradá-lo. Porque Jesus fez um milagre tremendo desse, coisa maravilhosa. O cara tinha uma mão mirrada, aqueles caras que tem as mãozinhas assim tortas, mirrada. Aí Jesus disse: estende as mãos. Ele fez assim, ficou boa a mão. Era para ele ficar: puxa, esse cara, é o Messias mesmo, Jesus é o Messias. Mas não. Aí a Bíblia diz aqui, e conspiravam contra ele sobre como lhe daria a vida. Eram umas serpentes malignas conspirando. Se a gente matar ele aqui, todo mundo vai ficar contra a gente. A gente tem que procurar uma maneira de matar ele sem chamar a atenção. Eles estavam conspirando. Olha, tem muita gente que conspira contra você, e você tem que ser sábia. Você tem que ser sábio. Tem muita gente querendo ver só derrota, porque tem inveja de você, do seu marido, da sua mulher, porque não vai com a sua cara, porque o diabo está dentro do coração dessa pessoa. Satanás está lá dentro conspirando. Quem estava no coração desses fariseus aqui era o diabo. Era mesmo. Eram doutores da lei, viviam com a Bíblia na mão, mas eram uns imbecis e demoniados, porque um milagre desse
na frente deles, e logo após o milagre, eles se reuniram. Olha, como é que a gente vai matar esse cara? A gente tem que matar esse cara. Esse cara, não, a gente tem que matar. Eles não pararam para pensar que o cara foi beneficiado, que o evangelho foi glorificado. Mas não, eles queriam o poder, eles queriam a ideologia imbecil deles. Muita gente é assim. Muita gente é assim. Até hoje existe esse tipo de conspiração. É aquela pessoa que conspira no teu trabalho. Como é que a gente vai botar essa fulana pra fora? Como é que a gente vai botar esse ciclano pra fora? Faz uma conspiração contra você. Aquilo é o Satanás dentro do coração desse pessoal. Mas Jesus se retira. Se retire do meio desse pessoal. Se retire, né? Eu já fui chamado para muitos debates. Até agora não fui para nenhum. Posso até ir qualquer dia, mas para que debater? Cada um tem sua razão, né? Quem quiser saber a minha razão, veja no YouTube, vá na igreja, vê minha razão. Mas debater sobre predestinação, debater sobre o Papa, não. Fui chamado para falar sobre o Papa e em respeito ao líder da religião católica. Não tem para que ficar, as profecias. Retire-se do meio desses endemoniados. Tem gente que é endemoniada e está com a Bíblia na mão, está lascando os outros e está lá com a Bíblia na mão. Assim eram os fariseus, e conspiravam contra ele sobre como lhe tirar a vida. Pessoas ficam conspirando como tirar sua felicidade, como acabar com o teu casamento, como tirar teu emprego. É verdade, mas em nome do Senhor Jesus estão repreendidos. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se deles, e muitos seguiram, e a todos eles curou. Então Jesus sabia que o coração daquele pessoal é ruim. Ele disse: não, vamos sair daqui. Então você tem que saber sair, viu? Tá dando errado, tem um grupo de olho em você, saia. Saia. Povo estranho, estão conspirando contra você, saia. Saia, você tem perna, saia. Advertindo-lhes, porém, que eu não expusesse a publicidade. Então Jesus começou a curar e pedir para ninguém contar nada a ninguém. Meu Deus do céu, né? Eu tenho um vídeo meu chamado A Importância do Segredo. Aí o cara disse: porque com Jesus não tem segredo? Tem sim. Com Deus tem segredo, Deus tem segredo. Para que o diabo não descubra. Jesus começou a curar e não conta não, eu curei você, não conta não. E aí, porque esses caras, cada cura que Jesus fazia era uma facada neles, e eles queriam matar Jesus. Era uma serpente, raça de víbora maldita, que ficavam planejando contra o Senhor Jesus. Jesus fazendo o bem e eles querendo fazer o mal. Quantas vezes você faz o bem a uma pessoa e essa pessoa te faz o mal, né? Você dá um beijo, ele te responde com uma facada nas costas. É assim, são raças de víbora. Jesus enfrentou isso. Olha bem, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega, né? Até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Olha só, Jesus, né? Em seu nome esperarão os gentios. Então esperamos no Senhor Deus. A cura do endemoniado, cego e mudo. A blasfêmia dos fariseus. Novamente, esses fariseus não tinham o que fazer não, rapaz. Arrumasse uma lavagem de roupa para fazer, mas não tinha lavagem de roupa na época, né? Esses cabas só viviam atrás de Jesus, né? É como o cabra diz: onde é que o diabo está? O diabo foi para a igreja. Mas por que o diabo não foi para um forró? Porque o diabo não foi para uma balada? Não, porque ali já é deles. Ele vai para a igreja para ver se pega mais alguém. Né? Aí, então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. É difícil expulsar um demônio assim, viu? Já me deparei com um. É muito difícil, é mudo, é cego. Não escuta. Tem que ter muito poder para
expulsar esse demônio. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Ou seja, começou a ver e começou a falar ao mesmo tempo. O demônio tirava a visão e tirava a fala. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios senão pelo Belzebu, o maioral dos demônios. Olha só. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, você tem que conhecer os pensamentos dos caras que estão ao seu redor, viu? Analise quem está ao seu redor. Disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Belzebu, por que o expulsará vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Né? Então, os judeus expulsavam demônios, mas não desse tipo. E Jesus falou: então os seus filhos aí que expulsam o demônio, expulsam por quem? Né? Então, quando Satanás quer acusar, quando não encontra, ele inventa. Né? Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus até vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém lhe falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aí ele vem com essa parábola. Versículo 33. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore. Mas lá vem Jesus. Ó. A palavra víbora e serpente é a mesma coisa na Bíblia. Raça de víbora. Como podeis falar coisas... raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então o coração dele estava cheio de coisas ruins. Então eles não podiam falar coisas boas porque o coração dele estava ruim. Vamos lá. O homem bom tira do tesouro bom do seu coração, mas o homem mau do mau tesouro do seu coração. Digo-vos que de toda palavra frívola proferida aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Então as maldições, palavras erradas, as pessoas darão conta, viu? Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras sereis condenados. Então você tem que ter cuidado, porque com o juízo que julgados sereis julgados, com a medida que medirdes sereis medida a vós. E pelas tuas palavras sereis salvos, pelas tuas palavras sereis condenados. Então ele estava mostrando que aquelas palavras dos fariseus eram palavras que iriam condenar eles mesmos, né? Então alguns escribas e fariseus responderam: mestre, queremos ver a tua parte, algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como este Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus mostrou aqui, mas esses cabras não tinham sinal.
para convencer eles, não. Cura disso, cura daquilo, Jesus fazendo milagre na cara deles, eles não acreditavam. Eles não que o pior surdo é aquele que não quer ouvir e o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus começou a mostrar para eles que Nínive se converteu, a rainha de Sabá saiu não sei de onde para ver Salomão, e eles ali serão condenados. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, da onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia e varrida e ordenada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando, habitam ali. O último, estado daquele homem, se tornará pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Aí a família de Jesus, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falhar-lhes. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Legal essa palavra, né? Maravilhosa. Capítulo 13 do livro de Mateus. Capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar. E grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou, por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo a ave do céu a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra é pouca. E logo nasceu, visto que não se profunda a terra, saiu porém o sol e queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto 100, 60 e 30 por 1. Aí Jesus vem agora e explica a parábola. Então se aproximou os discípulos e lhe perguntaram: por que nos fala por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não é dado. Porém aos que têm se lhes será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertem e sejam por mim curados. Então eles mesmos, eles não queriam ver por causa da sua prepotência, que fechava os seus olhos e os seus ouvidos e o seu coração. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos que veem e os vossos ouvidos que ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes, e não viram, e ouvir o que ouvirdes, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino dos céus, e não compreendem, vem um maligno e arrebatam o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Preste atenção. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, e com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende,
Estes frutificam e produzem 100, 60 e 30 por um. Então, essas parábolas de Jesus é muito interessante. Ele mostrou essa